Prezados, eu vou fazer um rápido tutorial sobre o projeto de pesquisa Focus Project de ultrassonografia cardíaca focada na parada cardiorrespiratória. Aqui a gente vai mudar o número das estatísticas. Meu nome é Juliano, sou médico emergencista e coordeno o projeto de pesquisa Focus Project Brasil. Faço primeiramente um agradecimento à reportagem do Fantástico de 2015 sobre as residências de medicina de emergência, sobre os serviços de medicina de emergência, sobre o atendimento em sala de emergência pelos médicos emergencistas, liderado pelo Marcelo Canelas, que acompanhou nas residências de Porto Alegre e Fortaleza a rotina desses serviços, desses médicos, desses especialistas. Na época, e hoje nosso presidente da Abramed levou o Marcelo por entre as salas de medicina de emergência, as salas de atendimento, de pronto atendimento, e colocou ele um pouco em contato com a realidade do que é o nosso dia a dia. Ele pôde presenciar o atendimento, uma parada cardiorrespiratória, paciente traumatizado, uma situação extremamente crítica. E naquela ocasião, ele talvez não tenha reparado, né? Mas foi usado o ultrassom com um fim um pouco diferente do que esse nosso objetivo. Eu fiz a residência em Porto Alegre, pessoal de pronto-socorro, Luiz Alexandre foi meu professor, Ana Paula, e eu faço aqui um agradecimento especial ao Dornelles, meu colega de residência e amigo pessoal, que possibilitou que a gente estivesse tendo esse contato aí. Ele estava presente em Santa Maria na época do incêndio da Botkiss e ajudou a diminuir um pouco a carga de sofrimento e ajudou a coordenar o trabalho de resgate para aquelas vítimas. A parada cardiorrespiratória é sempre uma corrida contra o tempo. Cada minuto que a gente deixa de fazer uma compressão torácica no paciente que está em parada cardíaca ou deixa de identificar a causa daquela parada cardíaca, diminui a chance dessa pessoa ter um retorno da circulação ou voltar à vida, digamos assim. É sempre uma situação tumultuada e caótica, né? Alguns lugares mais organizados, outros menos organizados, mas é sempre uma situação muito crítica, muito tensa, o atendimento a uma parada cardíaca. E a gente vem, então, gradativamente, usando o ultrassom no atendimento, no protocolo que já existe, no CLS. A gente vem acrescentando, agregando essa ferramenta ao ultrassom para diagnosticar por que aquele paciente está em parada cardíaca. Para exemplificar aqui, eu trago um caso clínico, uma paciente de 57 anos, que foi atendida pelo SAMU em domicílio, com uma queixa de prostração, um mal-estar inespecífico, com a ventilação e respiração um pouco mais pesada. O exame que o SAMU fez, que a equipe do SAMU fez, identificou que ela estava com a glicemia bem alterada. O exame de glicemia capilar evidenciou ali high, acima do limite de leitura do equipamento. Essa paciente recebeu seu atendimento inicial e foi levada para a sala de emergência. Na sala de emergência, o colega que prestou o primeiro atendimento para essa paciente identificou que ela tinha uma acidose moderada, sugestivo de uma doença grave aí acontecendo. Ela continuava com a glicemia alterada e estava com a pressão baixa, estava hipotensa. Okay? Até prova em contrário, em qualquer lugar do planeta, o diagnóstico dessa paciente é cetoacidose diabética e o tratamento é expansão volêmica, hidratação volêmica agressiva. Foi isso que essa paciente recebeu. Ela recebeu 3 litros de soro fisiológico, são 3 litros de água. E depois dessa terapia inicial, ela continuava hipotensa. Então, ela não estava mais hipotensa, ela estava em choque. Um choque refratário a essa terapêutica inicial. Ok? Nesse momento, eu pedi a licença para o meu colega e examinei essa paciente. Posso passar um ultrassom? Vontade, né? Identifiquei então no rastreio essa imagem. Aqui é uma janela ultrassonográfica cardíaca, não vou entrar no detalhe técnico, mas foi uma janela que me fez pensar num diagnóstico diferencial. Eu sugeri então, solicitei, quase que impus, eu quero uma angiotomografia. Tomografia com contraste do tórax para confirmar ou excluir uma hipótese diagnóstica. A gente levou essa paciente já grave para a tomografia e, de fato, o exame comprovou que ela tinha um trombo bilateral nas artérias pulmonares. Ela tinha uma embolia pulmonar. Então, a gente trouxe da sala de tomografia, fizemos o tratamento orientado para esse novo diagnóstico, a trombólise, e a paciente saiu, foi para o CTI, mas ela saiu do quadro de gravidade. 24 horas depois, ela já tinha saído da gravidade, do quadro grave. Então, essa paciente teve o diagnóstico completamente focado numa doença potencialmente fatal que levaria ela a óbito, se não tivesse sido feito o diagnóstico e o tratamento precoce.
Para fins técnicos, essa imagem aqui, essa janela cardíaca mostrou esse sinal aqui, que é chamado de sinal de Marconi, o que sugere fortemente a presença dessa patologia aí em curso. Então, essa paciente aí teve uma mudança de desfecho por um exame feito rapidamente à beira do leito, e que salvou a vida dela em última análise. Ela estava numa situação pré-parada cardíaca e ia provavelmente evoluir para parada cardíaca e choque. Choque e parada cardíaca. Eu trago aqui um vídeo, essa aqui é uma peça publicitária sobre trânsito, mortes no trânsito, e eu imagino que aqui a gente tem um médico sendo entrevistado e aqui o repórter. A gente traz isso para nosso projeto, né, sobre causas potencialmente reversíveis, onde nós podemos atuar, identificar a causa dessa parada, intervir e mudar o desfecho, ou salvar a vida do paciente. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? A pergunta que a gente tem que se fazer, nós médicos, é quantas mortes nós aceitamos, nós toleramos de pacientes onde nós podemos, com um exame relativamente rápido, identificar a causa daquela parada cardíaca, intervir e dar àquele paciente a chance de ele sobreviver. Que número a gente aceita? Uma rápida passagem aqui pela história da parada cardiorrespiratória. Na década de 60 a gente tem então a organização do atendimento à parada respiratória, que antes até então era feita de forma desorganizada, cada um fazia de um jeito, mal organizado. Então, a partir da década de 60, especificamente em 63, foram organizadas então as compressões torácicas de forma protocolar, ventilações de resgate, o atendimento intra-hospitalar avançado à parada cardiorrespiratória. Até então, o choque era dado com toracotomia, a gente abria o tórax do paciente para efetuar o choque. A partir da década de 60, então, a gente tem o choque externo, sem necessidade de toracotomia. O Jude, Kuverhave, Jude e Bolk foram os cientistas que ganharam a fama, mas tem muita gente por trás que contribuiu com diversas pesquisas e estudos para que isso fosse adiante, se organizar seu atendimento. Na década de 80, a gente tem desfibriladores externos, o uso de viária avançado no pré-hospitalar e outras técnicas, e de 2000 para cá a gente tem o atendimento, o protocolo de parada cardíaca muito semelhante, com algumas poucas mudanças. Em 2000 a gente tem o trabalho do Blaivas, o primeiro trabalho impactante de ultrassonografia durante a parada respiratória. Então, o que a gente consegue perceber que ao longo dessa linha histórica, poucas mudanças foram feitas no manejo do atendimento à parada cardiorrespiratória para que de fato a gente tivesse uma melhora nos números, nas estatísticas de sobrevida, de sobrevivência. Em 2010 a gente tem aí a corrente da vida, uma mudança do ABC, via aérea, ventilação e circulação, para CAB, priorizando a compressão torácica feita mesmo pelo leigo, para aumentar a chance dessa pessoa em parada cardíaca ter retorno da circulação. Em 2015, os guidelines, então, trazem uma série de alterações, de melhorias para a gente tentar otimizar os resultados, e traz lá, na Guideline 2015, American Heart, o uso do ultrassom. Então, 55 anos depois, no início, claro que a gente tem a evolução da tecnologia, mas apenas 55 anos depois a gente tem o ultrassom aparecendo aí no guideline que nós usamos todos os dias como uma ferramenta a ser usada. Ultrassonografia na parada cardiorrespiratória, parada cardíaca. É uma ferramenta diagnóstica, prognóstica, ética e potencializa a qualidade. Então, por que a gente, nós médicos, ainda não usamos rotineiramente ultrassom no atendimento à parada cardiorrespiratória? Onde é que estão as evidências? Para a gente fazer uso de uma tecnologia nova, tem que se mostrar benéfica. Quando a gente comete erro e prejudica o paciente. Quando a gente vai para os artigos e meta-análises, a gente encontra artigos muito bem embasados que mostram benefícios, como esse aqui da Bliff 2011, ultrassom como preditor de sobrevida cardíaca. Artigo muito bem desenhado. O Reason, uma pesquisa de 3 anos, mostrando que de fato a gente consegue estimar desfecho com o uso de ultrassom. Um ensaio da Clínica Maio aqui com quase 1.200 pacientes, mostrando que o ultrassom permite orientar a pericardicentese, por exemplo. Então, quando a gente vai para esses artigos, Guideline 2015, a pergunta que eles fazem, pergunta pico, para responder se tem evidência ou não daquela tecnologia, aquela técnica,
Entre pacientes em parada cardíaca, o uso do ultrassom comparado com a reanimação tradicional sem ultrassom muda a sobrevida? Então eles colocam um artigo do Prosen, né, comparando o ultrassom durante o atendimento de parada cardíaca para identificar desfecho, e eles colocam lá alto risco de viés, em precisão amostra pequena, 16 pacientes, então a validade externa de um estudo com 16 pacientes é praticamente nula. O estudo do Mojatba, de ultrassom, atendimento à parada cardíaca com ou sem ultrassom, desfecho, possibilidade de diagnóstico, novamente, alto risco de viés, baixa qualidade de evidência, eles que misturam pacientes clínicos e pacientes vítimas de trauma, o mecanismo é diferente, então não dá para misturar esse grupo de pacientes. Eles aqui citam, então o que eles colocam no sumário, né? Um estudo pequeno, estudo do Blivus, identificou que durante a parada cardiorrespiratória o ultrassom pode ser usado. Ele avaliou entre pacientes em parada cardíaca e não encontrou diferença no retorno da circulação. Ele não identificou que o ultrassom fez diferença no atendimento a esse paciente. Aqui o trabalho do Blivus. Então, o que eles recomendam? O ultrassom pode ser considerado durante o manejo da parada cardíaca, mas seu uso não foi bem estabelecido. Então, os artigos, as evidências continuam escondidas atrás de artigos com desenho inadequado, uma metodologia inadequada, por isso que a gente hoje não tem o uso disseminado do ultrassom. Ultrassom cardíaco focado como ferramenta diagnóstica. Quando a gente então identifica a parada cardíaca, nós começamos a RCP, administramos oxigênio e identificamos o ritmo, né, do paciente. Se essa parada foi em ritmo chocável, fibrilação autárquica ventricular, ou ritmo não chocável, a sistolia ESP. Para o trabalho, né, o ultrassom na parada cardíaca ele vai ser usado no braço de assistolia AESP. O grupo de pacientes com ritmo chocável não tem indicação de realizar o ultrassom, a prioridade é o choque. Então a gente inicia a RCP, ok? Faz todo o protocolo e a cada 2 minutos nós checamos ritmo e pulso e tratamos causas potencialmente reversíveis, ok? Tratamos causas potencialmente reversíveis, chamadas 5Hs e 5Ts, né? Distúrbios eletrolíticos, ácido básico, hipotermia. E os 5Ts, pneumotórax, hipertensivo, tamponamento, intoxicações, infarto pulmonar e infarto coronariano. Quando a gente tem um gasômetro, um aparelho de gasometria, o mesmo usado para aquele primeiro atendimento para o paciente, a gente consegue identificar quase todas essas alterações aqui. 5Hs e os 5Ts. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento, toxinas, infarto pulmonar e infarto do miocárdio. O guideline de 2015 ele fala que nós precisamos ser elevado à suspeição clínica. O diagnóstico ele deve ser clínico. É absolutamente impossível. Os sintomas clínicos do pneumotórax, do tamponamento, da embolia, do infarto, eles são absolutamente semelhantes. Sintomas. Isso numa cena de parada cardíaca torna impossível o diagnóstico clínico. Então a gente fica naquele arroz com feijão, né? Estabelece um protocolo de 15 minutos, meia hora, e se o paciente voltar, ele voltou. Se não voltar, óbito, ponto. Acabou a história. A gente chega ali e dali não passa. Do ponto de vista ultrassonográfico, a ultrassom nos permite, então, o diagnóstico destas patologias, desses Ts. Aqui um tamponamento cardíaco. Aqui um paciente com embolia pulmonar maciça. Aqui um paciente que estava em choque, estava em hipovolemia, que tinha um aneurisma da aorta abdominal que acabou rompendo. Esse paciente foi a óbito. E aqui uma situação de infarto agudo do miocárdio, um paciente de 17 anos que fez uma overdose com uma droga e evoluiu para a parada cardíaca e não voltou, não teve retorno da circulação. Estava com outro caso clínico, uma paciente de 42 anos teve um desmaio em casa, uma síncope. Foi ao posto de saúde, o posto de saúde chamou a ambulância levou essa paciente para a sala de emergência. Ela deu entrada na sala de emergência conversando, ok? Uma queixa muito vaga, muito inespecífica. E poucos minutos depois de ser admitida, essa paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória.
Ela foi reanimada, ciclos curtos, teve uma nova parada cardíaca, foi reanimada, teve uma nova parada cardíaca, foi reanimada por 7 vezes. Na 7ª vez, eu pedi licença para a colega que estava conduzindo esse caso, pedi permissão para ela para passar a ultrassom. Uma paciente em parada cardíaca, com várias intervenções, reanimações, ciclos curtos, e ela voltava. Então eu pedi permissão para a paciente, fiz meu protocolo, avaliei pulmão, avaliei veia cava, avaliei coração, todas as janelas da parada cardíaca. E de novo, só que aqui eu não tinha exame, não tinha tomografia. Então eu precisei convencer a minha colega da minha suspeita para aquela causa da parada cardíaca dessa paciente. Precisei convencer, precisei brigar com a minha colega. E nós então, ela aceitou a minha hipótese. Okay? Nós trombolizamos essa paciente. Ela tinha de fato uma embolia pulmonar maciça. Essa paciente foi trombolizada, ela já estava muito grave nesse momento. Foi levada para o CTI. Ela deu entrada no início da tarde, no final da tarde ela estava já sendo transferida para o CTI. Por conta do diagnóstico e da conduta correta realizada. Diagnóstico correto e conduta correta, trombólise. Essa paciente, 36 horas depois desse diagnóstico, depois da terapia correta, ela estava de alta do CTI. Ela foi para o CTI no mesmo dia, 36 horas depois estava de alta. Por quê? Porque a gente fez o diagnóstico correto. De novo, a gente tem uma mudança de desfecho aqui. Uma paciente que teria parado mais algumas vezes, provavelmente teria se encerrado os esforços de reanimação em algum momento. Outro caso clínico, muito rapidamente, um paciente que estava internado por pneumonia e hipotenso, pressão baixa, coração muito acelerado e a saturação, a porcentagem de oxigênio no sangue baixa. Esse paciente foi admitido em sala de emergência porque se suspeitava que ele tivesse uma infecção grave pulmonar. Eu falei, vamos passar um ultrassom, vamos fazer um exame de ultrassom, vamos fazer um rastreio de choque. O que esse paciente tinha de fato era um derrame pericárdio com tamponamento, essa área preta circundando aqui o coração. Esse paciente tinha de fato então era um derrame com tamponamento, levando o paciente ao choque, e não pneumonia. Nós fizemos a pericardicentese, a punção guiada por ultrassom do saco aqui de líquido. E esse paciente teve uma melhora importante e saiu bem do quadro de gravidade. Como ferramenta diagnóstica, então, o ultrassom permite determinar a causa provável ou reversível da parada e orientar terapêutica e procedimentos guiados por ultrassom. Ponto de vista prognóstico. Nós temos duas situações aqui. Essa aqui foi uma paciente que foi atendida, classificada como laranja, na UPA, onde eu trabalho, e estava aguardando a porta do consultório e teve um desfalecimento. Foi levada à sala de emergência e imediatamente essa paciente foi diagnosticada parada cardíaca, identificada a parada cardíaca e iniciada a reanimação. Esse aqui é um primeiro momento onde nós estamos comprimindo a paciente, eu estou olhando com ultrassom. Aqui é o momento onde nós paramos para checar ritmo e pulso, e o terceiro momento quando nós encerramos os esforços de reanimação. São 3 janelas do coração. Okay? Essa aqui é uma outra situação, é um outro paciente, são imagens de pacientes diferentes, mas mostram que na parada cardíaca eu tenho um coração que contrai. Um pouco mais devagar, um pouco contrátil, um pouco mais rápido, mas é um coração que contrai. Então isso me permite diferenciar 2 grupos de pacientes. Um paciente em parada cardíaca com o coração parado e um grupo de pacientes em parada cardíaca que o coração contrai. Sim, mas não é parada cardíaca? Sim, mas é uma contração que não gera pulso, uma contração com um débito cardíaco baixo, e nós não sentimos pulso. Então a gente considera a parada cardíaca e faz a reanimação. A pergunta que a gente faz é que paciente tem chance de sair da parada cardíaca, contrátil ou não contrátil? Isso nos permite identificar desfecho, grupos de pacientes com maior chance de sair da parada cardíaca. Ponto de vista diagnóstico, tomografia cardíaca, prognóstica, ética, potencializa a qualidade. Então, se a gente não tem evidência, vamos produzir as evidências. Levei o
proposta de pesquisa no meio de 2017 do Dr. Marcos Vinícius, ultrassonografia focada na parada cardiorrespiratória. Treinei meus colegas na data de 4 de novembro de 2017 para que eles começassem a captar imagens para me ajudar a gerar essa evidência no hospital onde nós trabalhamos, o de Lomberens. Então, capacitei uma turma razoável aí de colegas, alguns residentes, e fomos tocando o trabalho. No final das contas, só eu acabei fazendo a pesquisa, só eu acabei levando adiante o trabalho. Meus colegas não se estimularam, não sentiram confiança e outros motivos, bestas, inclusive. Dessa forma, eu percebi que eu estava cometendo o mesmo erro de todos os outros trabalhos, encontrando as seguintes limitações. Amostra pequena, trabalhos como o do Blaivas, com 170 pacientes, Salem, 70 pacientes, Schuster, 27 pacientes. Do ponto de vista estatístico e epidemiológico, é difícil a gente validar um trabalho com tão pouco paciente. Falta de registro. Uma pesquisa que tem a intenção de mudar a literatura, eu preciso registrar para que sejam auditadas essas imagens mais adiante. Eu sei que eu ainda não fazia esse registro adequadamente. Sujeitei a então uma missão de vida, Focus Project. Maior pesquisa de ultrassonografia focada na parada cardiorrespiratória. Por quê? SAMU. Belo Horizonte, 2,5 milhões de habitantes, 7 ambulâncias avançadas, helicóptero. Em 2017 foram 3.500 atendimentos à parada cardíaca, contabilizando aí trauma, clínico, constatação de óbito, criança, tudo. Em janeiro de 2018, 238 paradas. Então, observem aqui, pessoal. Em janeiro de 2018, tem mais N do que todos os outros trabalhos que eu apresentei para vocês, em um único mês de pesquisa. Felizmente, a minha pesquisa, o meu projeto não foi aceito pela Secretaria de Saúde. Eu tive a não anuência, briguei, tentei, justifiquei, argumentei, mas infelizmente um pouco mais adiante, aqui a data é de 9 de abril, mas eu recebi um e-mail um pouco mais adiante, carta de não anuência. O projeto foi bloqueado em Belo Horizonte, cidade que eu resido. Não por força do acaso, mas porque assim tem que ser. Vim parar em Salvador, onde eu estou hoje, inclusive. Quase 13 milhões de habitantes. Recebi uns poucos dias depois daquele e-mail esse contato aqui, essa mensagem do Dr. Ivan Paiva, me convidando para escrever um capítulo de livro de ultrassom pré-hospitalar. Pensei, por que não? Vou convidar. Tem mais ambulância, tem mais helicóptero, tem veículo rápido, tem lancha, por que não? Apresentei o projeto em 17 de agosto, em Salvador, apresentei o projeto em 17 de agosto, e no dia 27 de setembro, 27 de dezembro, recebi esse presente de Natal, carta de anuência da Secretaria de Saúde para que a gente rodasse o projeto aqui em Salvador. Todos os artigos, guidelines, que trabalham ultrassom na parada cardíaca de emergência, ultrassom de emergência, todos eles, eles usam como público de treinamento médicos residentes, médicos formados, pessoas que já estão se capacitando, já estão especializando numa área determinada. Em Salvador, não roda médico residente, roda equipe médica e roda acadêmico de medicina. Okay? Teriam que fazer um exame extremamente complexo numa janela de 10 segundos, que é o que a gente tem para fazer o exame. Voltei para a literatura, é possível treinar acadêmico para fazer um exame tão complexo num tempo tão curto? Existem alguns artigos, alguns papers que mostram, já tentam ensinar estudante, eles treinam estudantes para algumas noções básicas de ultrassonografia, ok? Mas no pré-hospitalar, na rua, no SAMU, nenhuma pesquisa, nenhum trabalho, nada. Então, esse é o primeiro trabalho do planeta que está treinando acadêmico de medicina para fazer um exame tão complexo, uma situação tão tumultuada. Então, o que eu tenho de um lado? Um médico conduzindo a parada cardíaca que estará cego do resultado deste exame, ou seja, no momento que o acadêmico estiver fazendo a imagem ultrassonográfica, o médico não tem acesso. O trabalho diz que o médico não pode ter acesso a essas imagens. Do outro lado, eu tenho um acadêmico de medicina
com um treinamento muito curto, sendo cobrado para que faça uma imagem perfeita que possa ser avaliada. Como é que fica a questão ética, então, uma vez que esse paciente tem uma doença, uma causa de parada cardíaca potencialmente reversível, pneumotórax, tamponamento, infarto? Telemedicina, o uso da telemedicina. Aqui está meu escritório de telemedicina em casa, em Belo Horizonte. Aqui uma situação de contato da equipe do SAMU comigo. 2 minutos, checa pulso, checa ritmo. Temporário? Então a gente faz essa comunicação entre a equipe que faz atendimento e eu que estou remotamente acompanhando aquela imagem. Então veio esse segundo desafio, né? Treinar acadêmico de medicina para fazer um exame tão complexo. Fizemos o treinamento, desenhei o treinamento. 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encerra, segue a reanimação. 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então selecionei 30 acadêmicos, desses 30 eu tirei 10 acadêmicos que tinham mais capacidade técnica de realizar o exame e eles iam fazendo isso ao longo desse mês de abril. Fortaleza também, 2 milhões e meio de habitantes, ambulância, helicóptero, não tem lanche. O Frederico me falou. Apresentei o projeto no final de 2018, ok? Fomos lá, treinamos a equipe dele e ele está me questionando, e aí, macho, cadê o curso? Vamos colocar o trabalho aqui também. Então, a gente está em Salvador atualmente, ok? Fortaleza tem interesse, Montes Claros, Unicamp, Caxias do Sul também. A gente quer chegar no Brasil todo, quer levar pelo menos para as principais capitais essa captação. Me deparei com uma outra limitação, que obviamente é o financiamento. Eu estou gastando muito, estou gastando o que eu não tenho, inclusive, para fazer esse trabalho acontecer. Por conta disso, por esses vários treinamentos, eu desenhei um curso que é de ultrassonografia na parada cardiorrespiratória, tá? Que prioriza os 10 segundos. Por que isso? Há vários artigos, pelo menos 2 que eu li, bem desenhados, mostraram um atraso na reanimação, na compressão torácica, associado à tentativa de realização da imagem ultrassonográfica. Então, sem ultrassom, uma média de 13 segundos sem compressão, com ultrassom chegando a uma média de 21 segundos. É aquele médico que fica lá tentando fazer uma imagem ultrassonográfica ao invés de comprimir. E nós temos 10 segundos, um intervalo de 10 segundos para checar de ritmo, pulso e para fazer a janela. Não tem como, não pode. Se é para ser assim, é melhor fazer outra coisa. Então, eu tenho feito treinamentos ensinando ultrassom na parada cardíaca, viajando o país, levando esse conhecimento, fazendo palestras sobre ultrassom. Desenhei e criei a empresa Nexus, um núcleo de ensino e expertise em ultrassom, point of care, com alguns colegas. Nós somos um grupo que trabalha ultrassom em sala de emergência. E eu desenho outros cursos que estão em andamento ainda, com o objetivo de gerar um retorno para mim aí, para eu poder levar adiante essa pesquisa. Todos esses cursos têm embasamento teórico em guidelines já estabelecidos, Colégio Americano de Emergencistas, Cardiologia, CHEST e outros. O que a gente quer de fato mudar essa estatística aqui, entre o grupo de pacientes com fibrilação, ritmo chocado que sai mais da parada, esse enorme grupo de pacientes dos 5Ts onde nós não fazemos o diagnóstico. Esses pacientes morrem todos os dias. No último caso clínico, um paciente da minha idade, masculino, levado para a sala de emergência no hospital do interior onde eu trabalhei pouco tempo, para que eu constatasse o óbito. O paciente teve um desfalecimento, ficou desfalecido quando a equipe do SAMU chegou para atender. Esse paciente estava inconsciente, foi passado um relato de que ele estava há mais de 30, 40 minutos daquela forma, e por orientação da regulação não foi tentada a reanimação. Esse paciente foi para a sala de emergência,
Quando eu fui examinar para fazer a constatação do óbito, de fato, eu percebi uma pele normotérmica, uma temperatura ainda paciente 40 minutos, eu esperei que tivesse um pouco mais frio. Então passei ultrassom, paciente óbito, mas passei ultrassom. O que identifiquei foi aquela área vista anteriormente, no caso anterior, além do fluxo sanguíneo aqui na veia cava, essa área hipoecóica preta circundando o coração, ok? Aqui, área hipoecóica preta. Então, o que esse paciente tinha para mim era uma causa potencialmente tratável, que ele tivesse um tamponamento que não foi diagnosticado e não foi tratado. Uma causa evitável de óbito, talvez, mas não foi dada a chance para esse paciente e ele, obviamente, faleceu. A gente finaliza com aquele vídeo. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable. 70 maybe. Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's a family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Obrigado.